É coação bobô, é códia ojobi, dia de quarta-feira, dia da colação, né? Tudo é mais difícil. Mas assim, Exu Olojá, senhor do mercado, senhor de todos os conglomerados humanos. Então Exu está em toda parte. Ele está onde a gente vai encontrar lugares para viajar, conhecer pessoas de outras culturas, de lugares totalmente diferentes, né? No mercado público de Porto Alegre, né, conta a história que Baba Rufina, Valdemar Xangô Camucá Babarufina, o príncipe que morou em Porto Alegre, ele teria, na fundação do mercado público, teria fundado junto o assentamento de Lodojá, o senhor do mercado. Também se fala de uma outra qualidade de Ogum que vive na porta do mercado, chamado Lodojê. Então, assim, temos Lodojê, que é o comerciante que leva o produto até o mercado. O Lodojá, aquele que faz a venda no mercado. O burburinho do mercado é Adjé Xalu ou Anaí, Anaí Anabi Anaim, que é a senhora do burburinho do mercado, como Dan, né? Dan, Dani, Dambala, Doedo, né? Sabalé, Sabalé Miui, Uedo. Então essas são as qualidades que vive no conglomerado de pessoas, nos burburinhos dos lugares, nos burburinhos, nas línguas diferentes que se falam em toda parte, né? Exu é Mojubá, Exu Laroye. Laroye significa a palavra que é disparada no mundo. Exu, senhor da comunicação, então ele também está em toda parte. Bem disse que quem tem boca vai a Roma, porque Laroye é o senhor da comunicação, como Ajiki é o desperto, né? Exu Lonon, aquele que é do caminho. Então estamos sempre em caminho. A estrada, a viagem pertence a Lonon. O burburinho é encantador, porque muitas palavrórias você não identifica, muitas fonéticas novas. Por isso disse que Exu fala todas as línguas. Na realidade, o que quer dizer é que Exu fala a maneira que qualquer pessoa entenda. Ela tem um entendimento, e esse entendimento faz com que as pessoas consigam se comunicar e se entenderem. Se você fala verbalmente, ou você fala com as mãos. Hoje em dia temos as linguagens de Libras, né, aonde também pertence a Exu, né? Laroye, senhor da comunicação, da palavra que vai, mas da imagem que se forma, da maneira de se comunicar de uma forma impessoal. Um olhar, um ibá, um adurá, um ofó, um orim, um movimento, tudo isso faz parte da comunicação. Comunicação visual, comunicação musical. A música é uma forma de comunicação também muito poderosa, né? E em todos os lugares que a gente vai caminhando, em grandes lugares, a gente encontra grandes encruzilhadas, né? Às vezes vazio e às vezes lotado de gente, né? Então, nada deixa de ser um encontro como no mercado. Na cultura iorubá, na Nigéria, as criaturas, o centro, o epicentro dos encontros, inclusive dos reis, era no mercado público. Não é um mercado como a gente conhece aqui, e não são os lugares como a gente conhece aqui. Esses mercados existiam de tudo, animais, escravos. E por falar em escravo, existiam formas de escravidão na Nigéria. Essas formas de escravidão muito múltiplas, né? Existia o escravo que era considerado propriedade tomada, né? Tu ia lá, conquistava uma tribo,
vencia o rei e este rei ficava ou morto, né, ou exilado para servir o outro rei. Se ele tinha algum interesse no conhecimento, até que o tivesse daquela região, ele usava daquela pessoa para adquirir o conhecimento. E depois, normalmente, existiam os sacrifícios. Muita gente acha que os sacrifícios humanos, na verdade, na África, eram de ordem religiosa. Nem sempre, 90% das vezes eram de ordem política. Além de tomar, né, de tomar posse daquele reino, as criaturas também necessitavam desmoralizar publicamente os seus governantes, tirando a moral do povo e fazendo com que eles aceitassem a escravidão, porque se o rei não conseguia protegê-los, quem iria protegê-los? Daí seria o novo tutor, o novo regente, né? Agora estou bem aqui numa encruzilhada do aeroporto, né? Lugar perfeito para encontrar Exu, né? No mercado, no aeroporto. Então esses reis criaram uma modalidade de escravidão diferente. Essa escravidão seria a de conquista. A conquista de um reino, a desmoralização do reinado e dos seus diretores e dirigentes faziam com que o povo cedesse e se tornasse seus escravos. Né? Existe a sistemática ainda na Nigéria que as pessoas elas só tinham o direito de ser enterradas, fazer axixi, o ato do enterro, se elas tivessem ibile, se elas fossem de raiz, né, de uma determinada família. Se elas eram escravizadas, elas foram desterradas. E então essas criaturas não tinham o direito de serem enterradas dentro do conglomerado familiar. Esse conglomerado familiar, Ibilé, né, pode ser uma cidade, pode ser um estado ou região, ou comungantes da mesma língua, e essas criaturas perdiam então o direito de serem enterradas e eram largadas na floresta para que os animais os comessem, né? Esses eram um tipo de escravidão que existia muito vigente naquela época. E não sei se ainda em algumas tribos mais primitivas isso ainda não acontece. Outro fato, uma família que tinha condição inferior, ela chegava e pedia um empréstimo, por exemplo. Este empréstimo não era quitado. Então, o patriarca dessa família, o Baba Unlá, entregava um membro da família, normalmente em tempo de habilidade de trabalho, para que ele saudasse a dívida. Então, por exemplo, a sistemática do 7, 14 e 21, que as pessoas entram numa nova família do axé, por exemplo, é uma comparação, não é que seja uma verdade, né? As criaturas permaneciam por um determinado tempo. Usavam o ilequé, que é o símbolo familiar daquela família, de uma determinada tribo, de uma determinada linguagem, né? As linguagens, existem 800 idiomas falados, tribais, mais 3 vigentes e mais o inglês. O inglês se tornou a língua oficial da Nigéria, mas existe o Yorubá, Ibo e Hausa, né? Então, se a criatura vinha de uma tribo aonde não falava a língua daquele que se tornou seu tutor, né, ele era obrigado a aprender esse idioma, né? E o tempo de escravidão dele era medido baseado na conta que o seu tutor, chefe, pai de família, né, o babá da casa, o patriarca, o babá Unlá, e esse então era determinado. Um período, normalmente eram 7 anos, 3 anos, 14 anos ou 21 anos. Essa pessoa tinha que englobar todos os conhecimentos daquela tribo, tinha que conhecer a língua daquela tribo e tinha que comungar do trabalho comum familiar. Ele era quase um criado,
É um criado remunerado. Por exemplo, ele estava quitando a dívida do familiar dele, mas ele tinha direitos. Exemplo, o patriarca iria comprar roupa para os seus filhos, comprava para ele também. Ele comia a comida que os seus filhos comessem, da família. Não era um escravo comum. O escravo comum trabalhava até morrer. E depois o corpo era jogado no Agbaiku, na Floresta da Morte, onde era devorado por animais. Se este criado ou escravo pago morresse durante o período de exercício do ressarcimento da dívida que o seu tutor adquiriu, a dívida era perdoada. Então existia inclusive certos ardios, algumas pessoas diziam que era uma certa marmota, né? Se vai levar em consideração as palavras aqui do Nordeste nosso, né? A marmota pegava o neto frágil, o bisneto frágil, e dava para ressarcir o pagamento da dívida. Ele durava, se a dívida fosse para ser paga em 21 anos, ele morresse aos 3, a dívida estava quitada. Mas esse ardil também era punido, porque daí houve uma mudança cultural aonde as criaturas precisavam pôr outro no lugar. Olha a maravilha do mercado, o povo se encontrando. Isso é Exu, gente. Isso é Laroye, é a comunicação. Nós derivamos para a parte da escravidão pelo fato da língua, né? E assim se difundiu muitos linguajares de várias tribos. Então vamos analisar da seguinte maneira. Hoje falamos de quê? Do mercado, do burburinho do mercado que pertence a Exu Laroye, né, o senhor da comunicação, pertence a Agé Xalu, Anaí, Anabi, Anaim, a qual é a dona do burburinho do mercado, mas mercado onde se compra e vende. Por exemplo, a Boji, Exu Oboji, ele era o dono da cozinha e do calor, né? Inã, não Onã, né? Lonon, senhor do caminho, Inã, senhor do calor. Aqui nesse conglomerado se cozinha, se compra, se vende, se viaja, se encontra pessoas de diversas raças. Então nós estamos analisando da seguinte maneira. O mercado é o centro da distribuição e do reconhecimento de poder, onde as criaturas, além de adquirirem suas coisas particulares, também compravam e vendiam escravos, fazendo com que a língua das 800 tribos se derivasse, né? Muitas pessoas, até hoje nas nações aqui, Jexá, Xante, Afante, elas têm um sotaque onde elas falam maneirismos de outras línguas, sem contar que a oralidade, com o tempo, ela houve mutações. A língua iorubana, sim, houve mutação na sua essência depois de Adejaí Crowder, né? O reverendo, né, o bispo Adejaí, Samuel Adejaí Crowder, que construiu a linguagem iorubana. Houve uma alteração. No Brasil não houve, nas Antilhas não houve, em Cuba não houve em várias diásporas africanas. Então essas diásporas mantiveram os seus costumes tribais dentro do seu axé, seu ilê axé, casa de axé, ibile axé, né? Casa raiz de matriz africana. Então a nossa explanação hoje é isso. É o mercado onde se compra e se vende de tudo, onde as línguas se difundiram, onde Exu habita, o difusor da palavra, onde Agé, Anaí, Anabi, Anaim, Agé ainda vomita, né? Ainda habita, e assim se difundiu todas as coisas do sistema nígero brasileiro, tornando-se então essa mescla de todas essas nações
tornando-se então a língua Nagô. Nagô, a predominância daqueles que falam Iorubá. Né? Nós da diáspora, Rio de Janeiro, Salvador, Recôncavo Baiano, Rio Grande do Sul, São Paulo, somos as diásporas da diáspora da diáspora. Sendo que a última diáspora agora está acontecendo num evento antropológico que seria na Argentina. Né? Através da nação do Rio Grande do Sul, chamada Batuque, né? Ela está sendo difundida. Muitas pessoas estão difundindo essa cultura. E o interessante é que em Buenos Aires, por exemplo, e na Argentina, Corrientes, Misiones, existe as traduções dos cânticos iorubanos para o espanhol. Inclusive eu coloquei no grupo um PDF que falava sobre isso, né? Então, assim, a diáspora da diáspora da diáspora. Cada mescla, cada miscigenação que existe uma alteração no sentido da palavra, na organização das coisas, mutações alimentares e cores, fazendo com que a diáspora africana seja multirracializada, né? Porque ela vai absorver geograficamente costumes alimentares de cada estado e costumes alimentares de cada país aonde essa ramificação ficou instalada. Exu Lodojá, senhor do mercado, senhor do conglomerado de pessoas, onde as pessoas se observam, conversam, comem, viajam, se divertem, conversam. Aqui é o encontro, aqui é onde vive Exu, né? E toda essa mistura maravilhosa fez com que a gente possa dizer africano de todas as cores, de todas as partes do mundo, né? Iba Orixá, Exu Mojubá, Exu Laroyê, vamos saudar Exu, né? Hoje, Ojoru, dia da complicação, dia do que é difícil. E Xegum, o Joy Xegum foi ontem, dia da vitória. Hoje é dia do complexo, né? Quinta-feira é dia de louvar, Ojoru, né? Louvar Orixá. Mas hoje nós estamos na morada de Exu, no grande mercado, aonde tudo acontece, né? Aqui as pessoas se localizam, se encontram, se despedem, se aproximam. Isso é Ibiaxé, isso é Axé-Bi, vestir a roupa do seu dia, né? Como eu disse antes, africanos de todas as partes e de todas as cores, né? Vamos processar o Axé. Axé-O Iba Orixá.